O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Irmãos, nós estamos terminando nossa série de mensagens sobre transtornos da alma. Eu queria, muito sinceramente, perguntar para você se você foi abençoado numa dessas mensagens de transtorno da alma. Levante sua mão, apenas para que a gente veja. Glória a Deus, eu fui muito abençoado. E talvez você não saiba do que a gente está falando, porque é a primeira vez que você vem aqui. É a primeira vez que alguém vem aqui, levanta a sua mão só para que a gente saiba. Tem 3 pessoas, 4, 5. O pessoal da integração vai trazer uma lembrancinha para você. Então fica com a mão levantada aí só para a gente ver. Isso, maravilha, maravilha. Uma lembrancinha carinhosa. Nessa nossa última mensagem, eu gostaria de falar sobre um tema pertinente a todos nós. E para isso, eu gostaria que você lesse comigo antes a carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 4. Carta de Paulo a Corinto. E a sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Do versículo 1 em diante. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que pela tua infinita misericórdia fale conosco. Pela tua infinita graça, Senhor, toque os nossos corações. Perdoa os nossos muitos pecados e as nossas limitações. E apesar de quem somos, usa-nos para a tua honra e glória, Pai. Que essa palavra toque os nossos corações nessa manhã. É isso que eu te peço, Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Eu quero ler mais uma vez esse versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ego humano. E olha, esse assunto é pertinente a todos nós, porque todos nós temos um ego. E todos nós temos um ego que tem tendências muito semelhantes. Brennan Manning, talvez um dos autores mais relevantes dos nossos dias, autor de um livro impactante na minha vida, O Evangelho Maltrapilho, e eu quero indicá-lo para todos vocês. Brennan Manning falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: o ego engorda tanto com santidade quanto com o mundanismo, com a pobreza tanto com a riqueza, com a austeridade tanto quanto com o luxo. Não há nada que o ego não use para inflar a si mesmo.
Não há nada que o ego não use para inflar a si mesmo. Quando a gente começa a falar sobre ego, você diz, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem não é para mim porque eu não me acho um cara orgulhoso, eu não me acho um cara, como a gente diz aqui, amostrado. Eu tenho o pé no chão, eu não faço algumas coisas. E a gente começa a se excluir dessa mensagem. Mas absolutamente todos nós podemos aprender um pouco com isso. Qual não foi a minha surpresa quando, lendo um pouco mais sobre São Francisco de Assis, uma pessoa que admiro muito, cuja vida inspira todos nós e já há muitos séculos o faz. São Francisco de Assis, certa vez, no inverno italiano, havia aquele clima tenso de neve, de castigo de tanto frio. Eles estavam caminhando, os irmãos, e de repente São Francisco encontra uma pessoa sem agasalho, morrendo de frio, quase congelando. E a primeira coisa que São Francisco fez, e não se esperava outra coisa dele, foi tirar o casaco e cobrir aquela pessoa. E eles continuaram a caminhada até que, um pouco mais adiante, São Francisco começou a chorar. E as pessoas começaram a dizer, o que aconteceu, São Francisco? Irmão Francisco, você está sentindo alguma dor? O que aconteceu? Me explica. E ele falou, eu estou chorando porque sou um ser miserável, capaz de me orgulhar do que fiz de bom. Uma vez perguntaram a Francisco qual que era um dos seus maiores pecados, qual das suas maiores lutas, e ele falou, orgulho. Um homem tão humilde como Francisco lutava com isso. Talvez eu e você devêssemos abrir muito bem os nossos ouvidos para essa mensagem de hoje. Porque é possível que nós nos orgulhemos não só de algumas coisas ruins aos olhos humanos, mas de coisas muito boas. A condição natural do nosso ego é desenvolver o orgulho. Aliás, a palavra orgulho que Paulo usa nesse texto, no capítulo 4, do versículo 6. O sentido dessa palavra, num grego, physio, é inflado. Ou seja, o nosso ego tem a tendência de inflar. A gente o tempo inteiro precisa estar atento, porque dentro de nós, a erva daninha do orgulho cresce desesperadamente, rapidamente. E o orgulho é uma das coisas mais destrutivas para as relações humanas. Eu gostaria de iniciar dizendo que há pelo menos 4 características do ego humano. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós podemos ver essas características também nas Escrituras, com personagens bíblicos. A primeira característica do ego humano é que ele tem fome de crescer. Nosso ego, nosso eu interior, tem fome de crescer. Você sabe o que fez de Lúcifer um anjo, Satanás? Sim, porque o que nós conhecemos como Satanás foi anjo de luz. O que fez com que ele caísse foi porque ele gostaria de ser e tentou ser igual a Deus. Ele queria crescer um pouco mais. Há atualmente muitas pessoas com síndrome de Lúcifer. Querem ser iguais a Deus. Aliás, esse foi o argumento que convenceu Adão e Eva a pecarem. Porque se você observar em Gênesis capítulo 3, versículo 4, o que Satanás diz para Adão e Eva é: vocês, se comerem do fruto proibido, serão igual a Deus. E nós estamos o tempo inteiro tentando nos elevar à condição de divindade. Eu acho interessante uma outra passagem que se encontra em Mateus capítulo 20, versículo 20, porque Jesus escolhe os discípulos, e olha, Jesus escolhe discípulos simples, homens que não eram intelectuais, homens do campo, homens que estavam lidando o tempo inteiro com atividades manuais, bastante humildes, talvez. Mas nessa passagem que acabo de citar, nós vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e diz: olha, os meus filhos deixaram tudo para seguir você.
E eu só quero pedir uma coisa: que um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Porque ela queria que os filhos dela tivessem destaque. Em Lucas capítulo 9, versículo 46, nós vemos, por exemplo, uma discussão entre os discípulos de quem era o maior. Quem era o maior? Imagina só, Jesus curando, abrindo os olhos dos cegos, fazendo os coxos andarem, os milagres acontecendo, e aquela coisa vai tomando proporções maiores, até que os discípulos começam a dizer: olha, esse negócio está ficando muito grande. Quem é daqui da gente, depois do homem, depois de Jesus, o líder, quem daqui é o vice? Quem é o outro? E aí eu acho interessante, porque Jesus tem uma simplicidade poderosa, e ele pega uma criança de colo, põe em seus braços e diz: quem não for como uma criança, quem não for despretensioso, não pode conhecer o reino de Deus. Paulo diz em 2 Timóteo que, no capítulo 3, versículo 2, que os amantes, que os líderes desse século seriam amantes de si mesmo. É bem verdade que nós passamos por aí, e nas igrejas se ouvem falar muito mais o nome do pastor do que o nome do Espírito Santo. Às vezes a gente consegue identificar de longe quem é o pastor daquela igreja, porque tem uma foto estampada no outdoor, na frente do lugar onde se reúnem. Amantes de si mesmo. João capítulo 13 talvez seja o texto mais radical, porque Jesus, sabendo que se aproximava o fim, que a cruz estava próxima, ele reúne os seus discípulos e ensina talvez uma das mais importantes lições que os discípulos precisavam aprender. Todos se sentam em volta da mesa, e era comum que houvesse ali um escravo que lavasse os pés dos discípulos, isto porque os discípulos andavam descalços boa parte do tempo, ou talvez com sandálias abertas. Não, a gente não tinha esse recurso da meia, a gente não tinha o recurso do tênis, e aquela mesa era mais próxima do chão do que a nossa mesa hoje em dia. Então era preciso não somente lavar as mãos, mas lavar os pés. E lavar os pés era uma tarefa tão humilhante, que até mesmo se um escravo se recusasse a fazê-lo, ele não deveria ser obrigado a isso. E todo mundo começa a entrar e sentar, e todo mundo se entreolha, e ninguém queria lavar os pés. Aí o mestre Jesus se levanta, vai despindo-se de sua túnica, pega uma bacia com água, uma toalha, e faz o que ninguém queria fazer. Jesus sinaliza para nós como o ego humano deveria ser. No final ele diz: vocês me chamam de mestre, e mestre eu sou. Ele não abre mão de ser mestre, ele sabe que ele era o mestre, mas ele diz: se eu sou mestre e faço essas coisas com vocês, façam também assim aos outros. A contramão do orgulho é o serviço, porque o nosso ego está sempre tentando crescer em nós. Ele tem fome de crescer. Um segundo aspecto do ego humano é que ele está sempre chamando a atenção para si. O ego está sempre doendo e chamando a atenção o tempo inteiro. Quantas pessoas são extremamente difíceis de lidar porque tem um ego extremamente dolorido. A gente não pode falar nada, a gente não pode contrariar, a gente não pode criticar. Essas pessoas estão o tempo inteiro tentando chamar a atenção, precisam se autoafirmar. Buscam a todo custo reconhecimento. É gente que é movido a elogio. Há talvez uma das historinhas mais conhecidas de nossa infância foi a história do Pequeno Príncipe, que agora há pouco virou filme. E há um personagem no Pequeno Príncipe que era movido a aplausos. Quando se aplaudia,
ele mudava e ele ia se mexendo. Tem muita gente na vida que é movida a elogios, aplausos, porque o ego vai inflando. Essa não é a proposta de Jesus para nós. Tim Keller, em quem eu me inspiro nessa mensagem, e que escreveu um livro muito fininho chamado Ego Transformado. E se você tiver acesso a esse livro, você vai perceber muita coisa interessante. Uma delas é essa afirmação que ele diz: trabalhamos em coisas que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Apenas para construir um currículo que impressione. Às vezes eu me encontro com alguns amigos e eles começam a mostrar os seus currículos. Aí uns falam de suas viagens, outros falam de suas realizações. Ontem eu me encontrei com uma pessoa e eu percebi que durante 30 minutos ela se esforçava para que eu passasse a admirá-la. Então ela começava a dizer tudo o que ela tinha feito e como ela era bem sucedida nas coisas que fazia. Porque no fundo, ela era guiada por um ego adoecido. Pessoas assim são frequentemente vítimas do consumismo. Porque o consumismo é aquilo que nós diríamos hoje: comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Pessoas assim, com ego inflado, são muito frequentemente vítimas do consumismo. Uma terceira característica que eu gostaria de dizer sobre o ego é de que ele está o tempo todo ocupado. O nosso ego humano está todo o tempo ocupado. E aí você diz: Thomas, ocupado com o quê? Principalmente com uma atividade. Atividade de comparação. Atividade de comparação para o ego humano é talvez a maior e mais importante atividade. A gente está sempre olhando um para o outro e dizendo: será que a gente é melhor? Será que a gente é pior? Quem é o maior de nós? São as disputas que a gente inicia nas relações. C.S. Lewis, autor conhecido de todos nós, disse que o orgulho é competitivo por definição. As pessoas não se orgulham de serem ricas, elas se orgulham de terem mais do que outras. O alimento do orgulho é a comparação, é o ser mais. E aí quando a gente começa a se comparar e se sente inferior, a gente começa a desenvolver um complexo de inferioridade. Quando a gente se sente superior, a gente começa a desenvolver um complexo de superioridade. Aí você diz: Thomas, que bom que eu estou livre disso. Eu também achava que eu estava. Um dia me chamaram para fazer uma mensagem num culto ecumênico. E como todo culto ecumênico, tem ali um padre, um representante espírita. E eu fui representando os evangélicos, coisa rara de acontecer. E começou a cerimônia, o espírita começou a falar, e eu percebi que não havia conectividade em sua fala, não havia propriedade com o tema proposto. E eu disse: eita, esse cara aí... Aí foi o padre. E o padre, um senhor já de muita idade, um polonês, até a sua dicção era difícil de compreender. E aí o meu coração começou a tentar me provar de que eu ali era o melhor. E eu comecei a dizer: de todos que vão falar, eu sou o melhor. E eu sentado, ouvindo a finalização da mensagem do padre, e pensando comigo: eu vou impressionar. Aí eu olho, abro a Bíblia e olho para o meu sermão, e o tema do meu sermão era o amor.
E aí Deus me fala silenciosamente: meu filho, eu não te chamei para impressionar ninguém. Eu te chamei para ser portador do meu amor. E a gente se sente extremamente constrangido, porque o nosso ego humano, ele está o tempo inteiro ocupado com a comparação. E ele é extremamente frágil. Essa é a quarta característica que eu gostaria de dizer. O ego humano é extremamente frágil. Um ego inflado não permite que a gente suporte críticas. O anonimato é a maior de todas as angústias para alguém que tem um ego inflado. Eu conheço pessoas que deixaram de visitar a nossa comunidade porque eu passei e não falei com ela. Vai saber se na hora eu estava com uma dor de barriga, irmão. É gente doente. São transtornos da alma. Perguntaram a uma pessoa extremamente conhecida aqui em Recife por suas ações sociais, pelo seu envolvimento com um voluntariado. Perguntaram: olha, por que você faz tudo o que você faz? Aí a pessoa respondeu: porque eu quero que olhem para mim como um homem bom. Quando eu vi aquela declaração, eu disse: está errado. Ele não queria fazer as coisas boas para transformar, ele não queria fazer as coisas boas para servir, ele queria usar as atividades que ele fazia para que no fundo aquilo girasse em torno da admiração dele. É possível nós fazermos as coisas boas com as intenções erradas e as coisas boas nos afastarem de Deus. Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas eu não estou dizendo para você que só os seus pecados te afastam de Deus. As tuas coisas boas, feitas com intenção equivocada, te afastam de Deus. O irmão do filho pródigo, o filho mais velho, se aproxima do pai e diz: toda a vida eu fiz o que era certo aos teus olhos, te obedeci, e você nunca me deu um cabrito. A gente nunca teve uma relação, a gente nunca celebrou. Quando a gente lê esse texto, parece que ele tem razão. Na primeira instância da leitura, a gente pode até concordar com o que ele falou, mas as boas obras daquela pessoa estavam distanciando elas do Pai. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Eu vou citar 8 sintomas de um ego adoecido. E eu queria que você fosse fazendo o seu checklist. Acorda a pessoa que está do seu lado, porque nesse momento é hora de a gente se descobrir um pouquinho. 8 sintomas de um ego adoecido. A primeira coisa, primeiro sintoma, é uma falsa imagem de si. É se enxergar além do que convém. É uma pessoa que olha para si mesma e diz assim: olha, eu estou bem na fita, hein? Poxa, ninguém aqui está como eu estou. Ninguém é bem mais sucedido do que eu. O segundo sintoma é a fantasia de sucesso. O desejo pelo brilhantismo. Eu tenho que conquistar, aquilo tem que acontecer, olha, eu tenho que ir além. E aí você confunde excelência com a fantasia de sucesso que gira em torno do seu ego adoecido. Porque Deus nos quer cada vez melhores, mas isso é para honra e glória dele, não para honra e glória nossa. O terceiro sintoma é o exibicionismo como autopublicidade. Numa conversa informal com pessoas que não conhecem você, você faz questão de dizer as coisas boas que você faz. Aquilo que você faz de melhor, você encaixa na conversa. Você tem que falar aquele negócio, porque senão as pessoas não vão te olhar com outros olhos. Quarto sintoma é apresentar raiva diante de críticas e indiferença. Você sente raiva quando é criticado? Você não suporta as críticas? Talvez esse seja um sinal que o seu ego anda adoecido. Quinto sintoma é que vai apresentando um sentimento de que o mundo é devedor de você.
essa igreja, eu ajudei muito essa igreja. Eu fui o que mais ajudei essa igreja aqui. Minha família devia andar de joelhos, porque eu ajudo todo mundo, eu faço, todo mundo me deve. No meu trabalho eu sou o melhor lá, só não sou reconhecido por isso. Você é esse que acha que o mundo inteiro deve algo a você? Sexto sintoma é medo do talento dos outros. Você vê uma pessoa tão ou mais habilidosa do que você, como um rival, como uma ameaça. Tem mulher que não gosta de estar do lado de uma outra mulher bonita, não é? Fica meio que ofuscada, já bate aquela preocupação. Mas isso acontece tanto com homens. Os homens não gostam de ter um outro homem mais bem-sucedido do que eles perto na roda, porque se sentem inferiorizados. Pessoas capacitadas, habilidosas, são uma ameaça para você. O sétimo sintoma é inconstância nos relacionamentos. Você vê as relações de modo muito pragmático. Seus amigos se sentem usados por você. Você é daquele tipo de gente que se aproxima de alguém só se essa pessoa for capaz de te fazer algo em troca ou de te abençoar de alguma forma. Você gosta de se relacionar com aquele que tem destaque ou aquele que pode, de alguma forma, te dar algum privilégio. Agora preste atenção nesse oitavo e último sintoma. Se enquanto você ouvia essas características, você estava pensando em como outras pessoas encaixariam nessas características, então você é de fato um narcisista. Se enquanto eu falava essas características, você estava pensando em outra pessoa, então você encaixa nesse negócio. Essa mensagem é para você. Gostaram desse oitavo sintoma? É porque gente assim não consegue se perceber. Percebe o outro, sempre o outro, sempre o outro. Ah, ciclaninho devia estar nessa mensagem. Eu vou mandar o áudio para ele. É, não é? E eu usei uma expressão que parece comum a todos nós hoje, narcisismo. Foi muito usada por Freud, e Freud consegue dar um sentido mais amplo e patológico ao sintoma do narcisismo. Mas o narcisismo vem do mito de Narciso, um ser tão bonito que se impressiona com a face dele refletida nas águas, e ele sai em busca de alguém que fosse tão bonito quanto ele. E enquanto a jovem Eco clamava pela sua atenção, ele buscava alguém com a sua própria imagem, e não achando, ele se lança nas águas que refletiam a sua imagem, num mergulho sem volta. E eu conheço muita gente, talvez seja o perigo de todos nós, esse mergulho sem volta. O texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 4, de 2 a 4, diz o seguinte: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E preste atenção no versículo 3, porque esse terceiro versículo tem algo precioso para nós. Pouco me importa ser julgado por você ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Olhe bem para mim nesse momento. Você quer descobrir o segredo para não ser guiado pela atenção de ninguém, para não viver em função do seu ego. Você quer descobrir os caminhos para ter uma alma sarada, um ego bem ajustado e transformado pelo Espírito Santo. Você quer de alguma forma perceber como é possível viver sem se importar com a opinião dos outros, porque isso muitas vezes é adoecedor. A gente vive na neurose de pensar o que pensam a nosso respeito, e você nunca vai saber o que pensam a seu respeito. Você apenas vai viver a angústia de pensar o que pensam. Você quer livrar-se disso?
Preste bem atenção, porque no versículo 3 tem 3 coisas, 3 processos para curar o nosso ego inflado. O primeiro é quando Paulo diz: eu não ligo para o julgamento de vocês. O versículo 3 diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Você quer ter um ego bem ajustado? Pare de se preocupar com o que pensam a seu respeito. Pare de viver a neurose de que está todo mundo olhando para você, porque não está. Está todo mundo achando que todo mundo está olhando. Você acha que está todo mundo olhando para você, mas na verdade está todo mundo pensando que estão olhando para si mesmos. Porque o nosso mundo é tão adoecido que a nossa perspectiva é só essa. Para de se preocupar com a aprovação dos outros. A gente está vivendo muito em função da aprovação dos outros. Se você quer curar a sua alma, para de se preocupar com a aprovação dos outros. Agora, todos vocês já ouviram isso de alguma forma? Todos vocês já sabiam dessa parte do processo? A segunda parte do processo é que talvez você ainda não conheça. Porque ele diz o seguinte: de fato, nem eu julgo a mim mesmo. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não estou nem aí para o que vocês vão pensar de mim. E eu não estou nem aí para o que eu penso de mim mesmo. E ele chega a dizer o seguinte: ainda que eu tenha uma consciência limpa, eu não me justifico. Sabe por quê? Ouça muito bem o que eu quero dizer agora. Paulo está dizendo assim: ainda que eu tenha uma consciência limpa, eu não acredito nesse veredito. Porque todo mundo, em alguma instância, tem a consciência limpa de ter feito coisas erradas. Não entendeu? Pergunte a Hitler se no momento que ele matava milhares de pessoas, ele não tinha consciência limpa. E ele vai dizer que sim, e que ele estava fazendo o que ele achava que era justo fazer, e ele na verdade estava fazendo uma atrocidade, porque a nossa consciência limpa não pode nos justificar. O que você acha ao seu respeito também não interessa. O veredito que você dá a si mesmo não vale de nada. Talvez a psicologia precise entender um pouco mais isso. A psicologia nossa ficou tão humanista que ela diz assim: o que vale é o que você pensa de você. Só que o psicopata pensa dele uma coisa que ninguém pensa dele. E é bem provável que um psicopata ache que a consciência dele está limpa. Então, se você quer curar a sua alma, o seu ego, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se preocupar com a aprovação dos outros. Em segundo lugar, você precisa parar de se preocupar com a sua própria aprovação, com o veredito que você dá de você mesmo. Aí você diz: Thomas, complicou, porque agora eu não sei mais o que eu faço. Paulo segue o texto dizendo o seguinte: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo estava preocupado com a opinião de Deus. Paulo estava preocupado com a aprovação de Deus. Paulo não estava em busca de aprovação dos homens, do reconhecimento dos homens, nem de uma consciência limpa. Paulo estava preocupado com o que Deus achava a seu respeito. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O caminho que Jesus nos propõe nessa manhã, e eu acho que a gente finaliza muito bem toda essa série de mensagens. O caminho que Jesus nos propõe nessa manhã é a humildade. Eu queria dizer para você
o que é humildade. Porque as pessoas confundem humildade com autopiedade. Confundem humildade com insegurança. Confundem humildade com uma aparência de fragilidade. O cara anda assim, não posso nada, não consigo nada, não sou nada. Aí a gente diz, pô, que cara humilde. O cara é pobre, ele não fala, ele diz, ele não tem poder de absolutamente nada. Aí a gente diz, ele é humilde. Tem muito rico humilde e tem muito pobre orgulhoso. O que é humildade? Humildade não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. Humildade é pensar em mim mesmo. É pensar menos em mim mesmo. Vocês entenderam isso? Humildade não é a gente se achar mais, humildade não é a gente se achar menos, é a gente parar de se achar e de ficar pensando em si mesmo o tempo inteiro. Uma pessoa humilde não está pensando o tempo inteiro em si mesmo, está pensando no próximo. C.S. Lewis diz que depois de conversarmos com alguém que tem a verdadeira humildade, o que impressiona quanto a essa pessoa é quanto ela se interessou em nós. O quanto aquela pessoa se interessou em nós. Uma vez eu fui encontrar um pastor, e para mim aquela pessoa era extremamente importante, era uma pessoa cujas as horas são extremamente preciosas, e aquele cara parou na minha frente, eu achei que eu tivesse ali 2 ou 3 segundos, mas ele apertou minha mão, olhou no fundo dos meus olhos, e me mostrou com o seu jeito, de que ele estava plenamente disposto a ouvir tudo que eu tinha a dizer. Eu me sentia constrangido de roubar o seu tempo precioso, mas ele estava lá, e ele se interessava por mim, ele se interessava pelo que eu tinha para falar. Quando ele foi embora, eu disse, como um cara tão importante desse pode parar para ouvir alguém como eu? Isso é humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que considera o outro tão importante quanto ele. Humildade não é pensar mais, nem pensar menos. Humildade é parar de pensar mais em si e pensar mais no outro. Essa é a humildade do Evangelho. Eu quero concluir citando João Batista. João Batista é uma das maiores referências no Novo Testamento. Mas uma frase que Jesus cita acerca dele me chama muita atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção pelo seguinte: João Batista é aquele que rompe o silêncio de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo. Voz do que clama no deserto. João Batista é aquele cara que se veste de forma esquisita e come umas coisas estranhas e que tem uma só mensagem: arrependam-se, raça de víboras. O reino de Deus está próximo. Certa vez, João Batista encontra com Jesus e João Batista diz assim: olha, esse é de quem eu estou falando há muito tempo. Vão lá, sigam ele. E João Batista continua falando de Jesus até que a sua ousadia teve um preço alto. Ele foi falar para uma das autoridades na época que o que ele estava fazendo era equivocado. Ele foi denunciar os pecados. E ele acabou perdendo a cabeça, literalmente. Ele foi degolado. Mas antes disso, ele teve um momento de fraqueza. Sabe como foi o momento de fraqueza de João? Ele passou a vida inteira para anunciar Jesus, mas teve uma hora na prisão que ele ficou em dúvida se Jesus era quem Jesus dizia ser. Então ele chama algumas pessoas e diz assim: olha, vai até Jesus e pergunta se ele é o Messias ou se ainda vai vir outro. Aí imagina você,
A única pessoa que foi chamada para anunciar e abrir os caminhos ao Senhor, Jesus, estava nesse momento desconfiado se era Jesus ou não. Se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, eu ia dizer, mas veja só que racinha safada. O cara passa anos falando de mim e agora manda o povo saber se eu sou eu. Mas Jesus, ainda bem que Jesus não sou eu. Jesus é Jesus. Jesus diz assim, olha, avisem para João o que está acontecendo. Porque os cegos enxergam, os coxos andam, os oprimidos são libertos, os feridos são sarados, os milagres estão acontecendo aos montes. Avisem a João sobre o que eu tenho dito, porque são palavras de vida eterna. Avisa o que está acontecendo para João. E aí os discípulos de João saem. Tão logo os discípulos de João saem, Jesus fala uma coisa que me intrigou profundamente. Dentre os nascidos de mulher, não há outro como João. Aí eu fiquei pensando, poxa, Jesus está dizendo que João, depois de Cristo, foi o maior. Levou um tempo para eu entender esse negócio. Sabe por quê? Porque João nunca fez um milagre. Teve uma vida curta. Viveu pregando nos desertos, na descrição dos desertos. Falava coisas que não eram agradáveis. E Jesus vem dizer que esse cara dos nascidos de mulher não tinha outro como ele. Um cara que desconfiou de Jesus no final da vida. Eu comecei a orar sobre esse texto. E aí eu lembrei, por exemplo, de uma passagem, João capítulo 3, versículo 30. Quando João enxerga Jesus e ele diz assim: que eu diminua e que ele cresça. Eu cheguei à conclusão de que João era grande porque foi pequeno. A grandeza de João era reconhecer sua pequenez. Sabe por que dos nascidos de mulher não teve outro como João? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele olha para Jesus e diz: eu não sou digno de desatar e atar os cadastros do seu sapato. Eu não sou digno. Imagina o diálogo de João e Jesus, todo mundo em volta. Jesus está para ser batizado. Jesus fala assim: olha, João, você vai me batizar. Aí João diz: de jeito nenhum. João se sentia tão pequeno que João achava-se indigno de entrar na água com Jesus. Ele sabia quem ele era. Em segundo lugar, ele sabia a quem ele servia. A vida de João teve um propósito. Eu queria dizer para você que a sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Uma vez eu vi uma frase de Charles Spurgeon que marcou a minha vida. Naquela época eu estava na confusão se eu ia de fato me envolver com o ministério, ou se eu ia assumir a empresa da minha família, ou se eu ia entrar no mundo acadêmico de uma vez por todas. Mas eu sentia aquela vocação de Deus dizendo: você é escolhido por mim, você é escolhido por mim. Até que eu vi uma frase que dizia: se Deus te chamou para cuidar das ovelhas do rebanho, não aceite se rebaixar para ser rei. Qualquer coisa que faça, que não seja o que Deus te chamou para fazer, rebaixar-se. Sua vida tem um propósito. Sua vida tem um propósito. João sabia qual era o propósito dele. O propósito de João era passar a vida inteira dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, em terceiro lugar, sabia qual era a sua função. Ele sabia de Jesus, ele sabia qual era a sua função.
Outro dia eu estava pensando, nós tivemos tantos líderes religiosos, grandes pregadores, que no meio da vida, no auge da fama, caíram, foram descobertos nos pecados. Jim Swaggart, Caio Fábio. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, o que leva uma pessoa a cair? Aí daqui a pouco a minha mente mudou e eu fiquei perguntando não o que leva uma pessoa a cair, mas o que leva uma pessoa a estar de pé durante toda a vida pregando Jesus. Aí eu lembrei de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores e ainda está vivo aos 96 anos, velhinho, amando a Jesus, depois de tantos anos. Aí eu descobri um detalhe da vida de Billy Graham que me chamou muita atenção. Disse que Billy Graham contratou uma pessoa. Na época ele tinha suas caravanas, ele viajava o mundo inteiro. A equipe de Billy Graham era gigante. E ele tinha perto de sua casa um escritório, onde ele fazia os sermões, onde ele estudava, onde ele atendia pessoas. Ele contratou um irmão para encontrar com ele todas as manhãs, no início da manhã. Aquela pessoa seria a primeira pessoa que ele ia encontrar. A função daquela pessoa era só encontrar com Billy Graham logo cedo de manhã. E o que mais me surpreendeu era o que essa pessoa dizia para Billy Graham. Billy Graham saía do seu café da manhã, entrava no seu escritório, sentava na sua poltrona. Essa pessoa batia na porta, entrava e dizia assim: Dr. Graham, eu vim aqui só dizer uma coisa para o senhor, coisa que eu digo todas as manhãs. Quero lhe lembrar de que você não é nada sem Jesus. Quero lhe lembrar que essas milhares de pessoas que estão se convertendo e sendo transformadas ao redor do mundo é apesar de você. Quero lembrar você de que você é um mero instrumento nas mãos do Senhor e que é dele toda a honra e toda a glória, e sem ele você é só um pecador miserável. Tenha um bom dia, Dr. Billy Graham. Todo dia esse cara lembrava de quem ele era. Todo dia esse cara lembrava de quem Deus era na vida dele. E é só por isso que ele está de pé. Aquele que julga está de pé. Cuidado para que não caia. Porque aquela pessoa que acha que está de pé já caiu na sua prepotência de se achar de pé. Eu quero orar por você, para que Deus nos livre de acharmos que o mérito das coisas está em nós. Deus me livre de achar que quem enche essa igreja é o meu talento. Deus me livre de achar que o seu comércio prospera porque você é desenrolado. Deus te livre da idiotice de pensar de que você é bom. É a graça de Deus na nossa vida. Que apesar do nosso ego inflado, que apesar do nosso orgulho bobo, transborda. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Nós estamos encerrando essa reunião. Humildade não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Nós somos discípulos do lavador de pés. Somos chamados para ser servos. Que a gente seja como João. Foi grande porque foi pequeno. Que a gente possa dizer que diminua eu e que ele cresça. Que a nossa alma reverencie aquele que é o único digno de toda honra e toda glória.
aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer se aproximar de Deus, o seu ego tem que morrer. Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Dai-nos a conhecer a Tua graça. Lembra-nos, Senhor, que é a Tua graça todo o tempo cobrindo as nossas vidas, nos abraçando, nos livrando, apesar de quem somos. Tu, Senhor, faz transbordar a Tua graça em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sara o nosso ego adoecido, que está o tempo inteiro comparando, que está o tempo inteiro se inflando com bobagens dessa vida. Livra-nos de ser pessoas orgulhosas que negam o perdão, porque cada vez que a gente nega o perdão a alguém, a gente nega o perdão e a necessidade do perdão que nós temos de Deus. Para de se preocupar com a aprovação das pessoas. Para de se preocupar com sua própria aprovação. O que de fato importa é a aprovação de Deus na sua vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos sara, que nos confronta. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. A única afirmação que a gente precisa de fato é ouvir a voz de Deus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Tu és meu filho amado. Que assim seja, Pai. E que tudo que brote de nossas mãos como obras seja fruto de um coração servidor. Seja fruto de uma consciência que se dobra em relação ao próximo para servi-lo. Que nada disso gere para nós mérito algum, porque nada somos sem Ti, Senhor. Se o mundo inteiro estiver à nossa volta e nós não estivermos em Ti, Deus, nada somos. Mas se nós estivermos em Ti e o mundo inteiro estiver distante de nós, nós seremos maioria. Você e Deus é maioria.